Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Flávia, eu sou membro da Liga Acadêmica de Toxicologia da UFOP, que é orientada pela professora doutora Karina Tassiana Santos Rubio, e eu vou apresentar o artigo intitulado Novas Estratégias para a Preparação de Amostras em Toxicologia Forense. É muito importante a gente lembrar que existem inúmeras técnicas para preparo de amostras e que não existe uma técnica universal para todos os tipos de amostras que o analista toxicológico possa vir a analisar. Então, é sempre interessante que o toxicologista ele saiba escolher o método mais adequado para o tipo de amostra que ele venha a analisar. Então, um método ideal para o seu tipo de amostra é aquele que deve envolver a menor quantidade de etapas de extração possível e resultar em uma recuperação reproduzível, que atinge, então, a sensibilidade necessária. E, além disso, o método ideal, ele tem que ter um baixo custo, para que seja viável a sua reprodução, se possível, que as suas etapas sejam automatizadas, que tenha um alto rendimento, que seja amigo do meio ambiente. Então, utilizar grandes quantidades de solventes não é uma boa opção por causa do meio, para que não prejudique o meio ambiente. E também um parâmetro muito importante é a segurança dessa técnica para que o toxicologista possa vir a reproduzi-la. Então, a partir de agora, eu vou apresentar todas as técnicas de preparo de amostra que o artigo apresentou. Então, são várias técnicas e depende muito da amostra que você tenha, Então, no caso, as primeiras técnicas que eu vou mostrar são para extração de fase sólida. E nessa figura que eu tirei até do artigo, é uma figura onde mostra as etapas da extração de fase sólida, onde consiste no condicionamento, no carregamento da amostra, na lavagem para remover qualquer tipo de interferente que possa vir a prejudicar a análise e a eluição de analíticos. Essas são as etapas de uma extração de fase sólida convencional. E também é importante lembrar que, nesse artigo, eles trouxeram técnicas inovadoras. Então, são técnicas recentes, com uma tecnologia um pouco mais avançada do que as outras técnicas que já existem na literatura. Dentro das extrações de fase sólida, a gente tem várias técnicas que possam ser utilizadas. A primeira delas que eu vou mostrar é a extração em coluna de rotação, que é um formato novo e simples, de extração de fase sólida, que é usado para a preparação de amostras, e o que é utilizado é a centrifugação em coluna. Neste procedimento, uma coluna de spin vai ser empacotada com um disco de sílica monolítico. E esse procedimento de extração, que vai incluir o carregamento da amostra, vai incluir também a lavagem e a eluição dos analitos. E é realizado, como eu disse anteriormente, por uma centrifugação em coluna. Essa técnica, ela é rápida e, além disso, a evaporação do solvente não é necessária, pois os volumes de solvente já são muito baixos. Então, possui essa vantagem por não utilizar muita quantidade de solvente que atende um dos parâmetros que falei anteriormente, que é ser amigo do meio ambiente, também acaba que eleva a um baixo custo também. Outro tipo de técnica que pode ser usada na extração de fase sólida são as colunas com solventes carbonáceos grafitados. Solventes, para quem não sabe, eu também não sabia, acabei consultando a Karina, é um tipo de resina que é utilizada nas extrações. Então, nesse caso, as colunas com solventes carbonáceos grafitados, elas vêm ganhando um grande espaço também, um grande interesse nas análises biológicas, e esses produtos, eles oferecem velocidade, simetria de pico ideal e baixo custo, tornando ideais para injeções aquosas. Então, prevê que a próxima etapa na preparação da amostra, com base nesse tipo de solventes, sejam os nanotubos de carbonos. Então, também é um tipo de técnica que pode ser utilizada para extração de fase sólida e possui alguns parâmetros interessantes, como principalmente a velocidade e o baixo custo. Outra técnica que pode ser utilizada na extração de fase sólida é a impressão molecular, que é um importante avanço tecnológico na extração de fase sólida, onde vão ser utilizados polímeros com impressão molecular, que são materiais poliméricos sintéticos com reconhecimento altamente específico para moléculas-alvo. Então, o polímero com impressão molecular, ele é sintetizado na presença de uma molécula modelo e um polímero poroso. Então, o modelo é removido e a rede de polímero é deixada estrategicamente.
Outra técnica também de extração de fase sólida é a dispersiva. É uma técnica que possui bastantes vantagens, como, por exemplo, a rapidez, a sua facilidade de reprodução. É uma técnica barata, eficaz, robusta e segura. Então, essa é uma técnica que vem se tornando cada vez mais popular no campo da bioanálise. E as amostras elas são inicialmente extraídas com solventes orgânicos, como, por exemplo, acetonitrila. Na presença de grandes quantidades de sais, como, por exemplo, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, induzem a separação das fases. Então, a fase orgânica é posteriormente limpa e, ao contrário das extrações de fases sólidas tradicionais, que utilizam tubos, nesse caso, a purificação vai ser obtida pela mistura de grandes quantidades da fase sólida com a fase orgânica. Outra técnica que pode ser utilizada na fase sólida são a extração de pipeta descartável. Usa um solvente fracamente contido que é colocado dentro de uma ponta de pipeta, como é mostrado nesta figura. Aqui a gente pode ver, né, a ponta de pipeta e colocado um solvente aqui dentro. O procedimento de extração vai ser baseado na aspiração e dispersão repetida da solução da amostra e dos solventes. Apresenta várias vantagens, como o fato de que nenhum condicionamento é necessário, exigem pouquíssimas quantidades de volumes de amostra, pouco solvente também é utilizado. Então, é um procedimento amigável ao meio ambiente, é de fácil execução, então não requer treinamento, e é rápido com uma alta eficiência de extração. E, além de tudo isso, é uma técnica que pode ser completamente automatizada. Essa técnica, ela vai ser um híbrido entre a extração de fase sólida convencional e a técnica anterior, que é a extração dispersiva. A microextração em seringa empacotada também é uma outra técnica para extração de fase sólida, que vai diferir da convencional, porque a solução da amostra ela vai passar através de um plug de solvente várias vezes, puxando a solução da amostra através da agulha para a seringa, para cima e para baixo, repetidamente, como um esforço para maximizar a recuperação. E, além de tudo isso, essa técnica ela pode ser totalmente automatizada e as amostras preparadas são injetadas por uma seringa acoplada a um amostrador automático. Então, essa é a seringa que é utilizada nessa técnica, que é um dispositivo de extração onde consiste em duas partes, a seringa e o cartucho, conforme mostrado nessa figura. Outra técnica também de fase sólida é a dispersão de matriz em fase sólida, que vai utilizar menos de 1 grama de matriz de amostra sólida, requer baixos volumes de solventes, tanto para a remoção de interferentes quanto para a eluição. Ao lado, a gente tem as etapas dessa técnica, que foi desenvolvida primeiramente para extrair resíduos veterinários do fígado, músculo e outros tecidos, e só recentemente, há pouco tempo, que ela foi aplicada à toxicologia, principalmente para o isolamento de drogas do cabelo. O procedimento de extração ele é realizado em almofariz com auxílio de pilão, conforme está mostrando nessa figura. Uma pequena quantidade da amostra biológica sólida é homogeneizada com um solvente ligado a sílica ou à base de polímero a granel. E as forças mecânicas que vão ser desenvolvidas durante a moagem perturbam a estrutura da amostra e a amostra é dispersa sobre a superfície do solvente de acordo com sua polaridade. Usando o solvente apropriado, os compostos indesejados são removidos, o cartucho é seco e os analitos de interesse são eluídos com um solvente adequado. Agora, falando sobre a microextração em fase sólida, que existem 3 tipos. A imersão direta, onde a fibra é inserida diretamente na amostra líquida, a headspace, onde os analitos são extraídos no headspace da solução da amostra, e a extração por membrana, onde os analitos polares são separados da amostra por uma membrana hidrofóbica. E, nesse caso, vai ser uma técnica de preparação da amostra sem solvente, que pode atingir maior sensibilidade e seletividade em comparação com as técnicas convencionais de extração. Então, usa uma seringa que consiste em uma fibra de sílica fundida, com uma fase estacionária adequada, conforme mostra nessa figura. A extração e concentração dos analitos são realizados por uma fina camada na superfície da fibra, na parede interna de uma seringa de aço inoxidável ou dentro de um capilar de sílica fundida. Os analitos são adsorvidos à fibra revestida de acordo com seu coeficiente de distribuição, ou seja, dependendo de sua concentração inicial na amostra. Outra técnica que pode ser utilizada é a extração sorptiva da barra de agitação, onde a fase estacionária é revestida em uma barra de agitação magnética.
A barra de agitação típica, ela tem uma haste magnética com uma capa de vidro, como a gente mostra nessa figura. O procedimento de extração ele é realizado no polímero revestido e os analíticos são distribuídos entre a solução da amostra e a fase de extração, conforme a barra de agitação é adicionada à amostra. Existem alguns parâmetros que devem ser analisados, né, para realizar essa técnica, como, por exemplo, o pH da amostra e da fase aquosa, a temperatura da amostra, o tempo de extração, velocidade da agitação e o efeito de salting out. A quantidade maior de solvente vai ser utilizada nessa técnica, então pode atingir uma maior eficiência de extração. Agora, já falando em fase líquida, a gente tem a microextração em fase líquida, que é uma nova técnica de microextração, que é rápida, sensível e barata, vai minimizar o uso de solventes orgânicos e pode ser também totalmente automatizado. Ela é uma evolução da extração líquido-líquido convencional, que superou várias desvantagens, como, por exemplo, a formação de emulsão. E nesta técnica, uma gota de solvente orgânico é suspensa na ponta da agulha de uma microseringa, conforme mostra nessa figura. Esta gota é exposta ao espaço superior do frasco da amostra e, em seguida, é retirada para a agulha da seringa. O extrato é injetado diretamente no sistema. Então, também é um tipo de microextração que pode ser feita com fase líquida. E temos também a microextração líquido-líquido dispersiva, que é baseada na formação de pequenas gotículas do extratante na solução da amostra. Esse extratante é um solvente orgânico immiscível em água, que vai ser dissolvido em um solvente orgânico dispersível, que é miscível em água. Os analíticos são extraídos para as gotículas e as duas fases são separadas por centrifugação. Essa também é uma outra técnica que o artigo aborda, porém não nos dá muita informação sobre essa técnica, que é a microextração em fase líquida de fibra oca. O que o artigo nos dá sobre essa técnica é que, nesse caso, né, a fase aceitadora é colocada dentro de uma fibra oca hidrofóbica porosa. A fibra oca é, então, colocada na solução da amostra e, após a extração, a solução aceitadora é coletada por uma microseringa. Essa é uma técnica também tecnológica e inovadora, que é a extração assistida por micro-ondas, que usa a energia de micro-ondas para aquecer o solvente e a amostra, o que aumenta a taxa de transferência de massa dos solutos da matriz da amostra para o solvente. E outra técnica também bastante interessante que o artigo aborda é a técnica de mancha de sangue seco, que, como o próprio nome fala, né, envolve a secagem de uma amostra de sangue em um cartão de coleta de amostra, onde eles vão perfurar esse cartão e posteriormente eles vão extrair os analíticos de interesse desse cartão. E quais são as perspectivas futuras quando a gente aborda essas técnicas? Como eu falei lá no início, não existe uma técnica que seja universal para preparar todas as amostras biológicas que possam existir. Então, isso vai depender do analista toxicológico, ele que vai escolher um método mais adequado para a sua amostra, sempre analisando os parâmetros que falei anteriormente, o custo, se tem um alto rendimento, se a técnica é reproduzível, se é amigável com o meio ambiente. Então, vai depender do toxicologista clínico ou forense escolher a melhor técnica para o seu tipo de amostra. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Qualquer coisa eu volto a apresentar aqui. Gente, desculpa se eu falei muito rápido, eu estava muito nervosa. Eu acho que eu falei muito rápido. Falou não, Ana, foi ótimo. Parabéns pela apresentação. Eu gostei bastante. Eu estava acompanhando aqui, que eu imprimi o artigo também. Aí eu estava lendo aqui, que eu também não tive tempo de terminar de ler ele todo, mas eu estava acompanhando aqui de acordo com a sua apresentação. Acho que você abordou, assim, bastante coisa interessante que eu também não conhecia. Bastante técnica, né? Sim, bastante. Achei muito boa a sua apresentação. Obrigada. As técnicas eu também, assim, fiquei chocada, que tem bastante técnicas que eu também nunca tinha ouvido falar. A maioria, na verdade. Parabéns, Ana, pela apresentação. Esse artigo
na época, né, ele vinha como novas metodologias, então ele não aborda as metodologias mais comuns de SPE, de extração nem fase sólida e extração líquido-líquido, que são as mais, já eram na época as mais comuns de serem utilizadas, e aí ele traz, aborda, né, algumas que hoje já estão bem comuns, que são as microextrações, tanto em fase sólida quanto em fase líquida. Nos últimos anos, a gente tem observado essa tendência que você coloca na apresentação de miniaturizar as técnicas de extração dentro da possibilidade de se manter a qualidade e manter a garantia de que o resultado é fiel àquilo que está acontecendo na amostra que você recebeu. Então, essas técnicas de microextração vêm sendo cada vez mais aplicadas, principalmente por causa da redução do uso de solventes, que são, além da redução de custo, principalmente a redução de descarte de solventes, que era um problema ambiental, ainda é, né, um problema ambiental muito sério, muito grave. Então, assim, cada vez mais a gente tem observado cair em desuso mesmo a utilização daquelas colunas. Antigamente a gente usava umas colunas de 50 centímetros, até 1 metro, com o sorvente empacotado dentro daquela coluna, iam litros e litros e litros de solvente para separar os constituintes. Hoje em dia isso não é mais utilizado, assim, nem na pesquisa, e também nem nesse ambiente de análise toxicológica, seja ela forense, seja ela para a finalidade que for. Então, a proposta principal desse artigo era justamente vocês conhecerem um pouquinho dessas possibilidades de modificar os protocolos, mesmo utilizando técnicas que são extremamente similares. Falou várias possibilidades de técnica de análise de extração em fase sólida, depois de extração líquido-líquido, que tem os mesmos princípios fundamentais das técnicas primordiais já utilizadas, só que numa escala muito menor em termos de utilização, de necessidade de volume, quantidade de amostra e de solvente para ser utilizado. É óbvio que, para isso ser possível, a gente também teve que observar uma evolução dos equipamentos analíticos em termos de sensibilidade, porque uma vez que você precisa de uma quantidade de amostra menor, obviamente, isso significa que seu equipamento tem uma sensibilidade, uma capacidade analítica que te permita, a partir de quantidades ínfimas do seu analito, fazer aquela detecção com confiança. Sim, deu para perceber, assim, pelo artigo, que a todo momento eles batiam muito nessa tecla de minimizar o uso de solventes por causa de impacto ambiental. Realmente foi bem claro isso no artigo mesmo. E que bom, né, que isso vem mudando, porque, de fato, é um problema muito sério. Bem, amiga, primeiro, parabéns pela apresentação. Você tem uma oratória muito boa sempre, a apresentação também ficou muito boa. Eu acho que o artigo era muito complicado, pelo menos assim, eu achei, né? Ele é muito complicado e você conseguiu colocar todas as técnicas, pelo menos, né, boa parte delas, de uma forma bem didática para a gente hoje. Chama atenção para a mesma coisa que a Karina disse, eu achei muito interessante a forma como as análises estão ficando, né, cada vez mais aprimoradas e isso consegue nos fornecer, né, os resultados com a mesma qualidade. E é legal também ver como que a tecnologia está sendo aplicada no meio. Quanto às dúvidas, eu não tive muito nenhuma. Espero que a gente tenha a chance, né, de ver essas técnicas na prática um dia. E é mais isso mesmo. Parabéns, arrasou. Eu queria fazer um comentário também, assim, mais construtivo para a gente meio que aplicar de acordo com as amostras que a gente já conheceu, né, na minha apresentação. Eu senti falta um pouco, Ana, de você falar, você apresentou as técnicas,
falar um pouco de qual amostra, qual técnica é usada e qual amostra, sabe? Eu sei que assim, é bem denso e é repetitivo também, pelo que eu vi aqui pelas tabelas, né? Por exemplo, tem antipsicóticos, né? Aí é usado comumente aqui a SPE, né? Extração de fase sólida, e outras amostras também é usado. Aí eu acho que como assim, orientação para a gente também seria interessante, como já foi falado das amostras, a gente unir esses dois assuntos, né? Usar os dois assuntos correlacionando-os. Não, você foi excelente na sua colocação. Peço até desculpas por não ter me atentado a isso. Eu fiquei tão preocupada em explicar bem as técnicas que eu não me atentei a essa questão de relacionar as técnicas com as amostras, mas peço desculpas para a galera. Não, não precisa pedir desculpa, não. Eu só falei mesmo porque, assim, realmente conhecer as técnicas já é super importante. Eu acho que você abordou muito bem e foi ótima mesmo a sua apresentação, gostei bastante. E eu falei como se fosse um conselho mesmo para a gente mesmo, né? Todos daqui do grupo, para a gente olhar com mais carinho também essa parte, assim, que é bem interessante. Só fazendo uma colocação em relação a essa observação da Ítala, a gente sabe que tem, se você pegar os catálogos das empresas que fornecem esse material para extração, esses componentes que são utilizados na extração, a gente tem, não é nem centenas, assim, a gente tem milhares de opções para escolher entre aquilo que a gente vai comprar. A SPE, com as variações dela, a extração em fase sólida, geralmente é o que a gente mais utiliza dentro do laboratório, independente do tipo de amostra biológica. Então, a gente tende sempre, por exemplo, se o material é sangue, a gente separa o soro ou plasma e faz a extração. Primeiro, quando a gente não tem noção do que a gente está avaliando, a gente começa por aí. Porque, normalmente, a gente aplica cartuchos, ou a matriz, né, o solvente, a gente costuma começar com uma tentativa de analisar por fase reversa, que é o mais comum. Um cartuchinho de C18, ou a pipeta, a ponteira com a C18, normalmente a gente começa por aí a tentativa de análise. E que costuma funcionar bem para a grande maioria dos analitos. Como a Ana coloca no início do artigo, a gente não tem uma matriz que seja universal e capaz de analisar todos os tipos de analito de interesse. Então, quando a gente vai escolher o método de extração, ou principalmente essa matriz que a gente vai utilizar para extrair, se for fase sólida ou se for fase líquida, o solvente que a gente vai utilizar para extração, a gente começa escolhendo baseado naquilo que a gente quer pesquisar. Qual a estrutura química do seu analito de interesse? Não tanto pela amostra em si, porque a amostra, sangue, a gente sempre vai tentar pesquisar a partir do soro ou do plasma. A urina já é uma amostra líquida, então ela vai direto para a extração. Se você tiver um órgão ou um tecido, primeiro você vai pulverizar aquele tecido para aí colocar aquilo num solvente para que passe todos os constituintes para essa fase e a partir, fica feio falar assim, mas é meio que a gente faz um sucão mesmo, sabe? Com o tecido. Com um equipamento, ou um politron, ou utilizando uma pontinha de equipamento que vai sonicar a amostra, enfim. O objetivo, desde que seja cumprido, de romper a estrutura celular e liberar o conteúdo do tecido, das células, para a fase líquida que você está usando para extração, independente dessa forma que você vai utilizar para romper esse tecido, qualquer coisa é válida, desde que esse rompimento de estrutura celular seja eficiente. Aí a gente tem várias opções. Então, o tecido, ele não manda tanto. O que manda é o que você quer buscar, qual analito de interesse naquela amostra. Então, se o seu analito é extremamente hidrofóbico, por exemplo,
um cartucho de C18, uma fase sólida em C18, muito provavelmente vai resolver muito bem, apesar dos interferentes. A matriz, ela interfere muito, porque a gente tem matrizes que são muito complexas, como você pega um sangue, por exemplo, que vai vir carregado de albumina e outras proteínas, que podem interferir na sua extração. Quando você pega um tecido, um conteúdo gástrico, ou quando você pega um humor vítreo, que é basicamente só água, tá limpinho. Então, esses interferentes podem fazer diferença quanto à escolha da matriz biológica. Mas quanto ao método de extração, o que manda é qual analito você está buscando. Qual a estrutura química do seu analito de interesse? Então, sempre o método de extração vai ser dependente, escolhido vai ser dependente do analito que você está buscando analisar naquela amostra. Se você estiver falando de um íon, como o Sandro citou aquele dia, nitrato, nitrito, C18 não vai funcionar. Não tem matriz apolar para fazer com que ele consiga reter esse seu analito de interesse. Então, vai ser melhor você usar, por exemplo, uma matriz de troca iônica, algo do gênero. Então, sempre o que manda na escolha do método de extração é quais as características, propriedades físico-químicas do seu analito. Ele é polar, apolar? Nesse meio, ele é carregado? Ele está iônico? Ele é muito apolar ou pouco apolar, para a gente utilizar, talvez, uma matriz mais intermediária, não a C18? Então, sempre o que vai determinar são quais são as propriedades físico-químicas daquilo que você quer, para quando você fizer a extração, você conseguir reter no seu método de escolha a maior quantidade possível do seu analito e separar realmente de todos aqueles demais interferentes de amostra, proteína, lipídio, os outros constituintes químicos que vêm de dieta, meio ambiente, que estão ali presentes na sua matriz biológica, e que são, muitas vezes, parecidos com aquele seu analito de interesse. Então, para o seu analito de interesse, o que vai permitir você tentar ser o mais seletivo possível quando fizer a extração dele na sua matriz biológica. Sempre o raciocínio vai ser esse quando a gente está avaliando escolha do método de extração mais adequado. E fica aí também uma dica para a gente explorar para os posts, né, para discussão, colocar alguns exemplos de como a gente pode empregar as técnicas, seja interessante. Para os posts, eu acho que talvez valha a pena vocês tentarem, no caso a Ana, né, que vai fazer um roteiro, já relacionar ou começar, tipo, vocês sabem como escolher uma matriz, um método de extração adequado, de acordo com o seu analito, sabe avaliar as propriedades físico-químicas do analito, para definir quais são os melhores métodos de extração aplicáveis à análise de interesse. Então, a linha de raciocínio ela é sempre essa, quando a gente vai escolher o melhor método de extração. Então, tipo assim, eu faria um roteiro para essas publicações, fazendo tipo umas publicações orientando essas pessoas, por exemplo, orientando os seguidores como que seria o passo a passo para escolher a melhor técnica de extração, de preparo. Eu acho que, por exemplo, você pode pegar as principais, nesse artigo aí, as principais, por exemplo, extração em fase sólida, tanto a microextração quanto a extração em fase sólida. Quais são os principais? Coloca duas, por exemplo, matrizes que são utilizadas, C18 e mais alguma. Que tipo de analito a gente consegue extrair das suas amostras biológicas utilizando essa técnica? Ah, tá. Entendi, com essa agora matriz, entendi. porque a matriz a gente pode variar, né? A gente tem matriz de fase sólida, tem lista de páginas e páginas. A matriz, no caso, são as amostras? Não, é a resina, né? É o sorvente. O sorvente, tá. Tá? Entendi. E aí a gente tem N opções de sorvente. O mais utilizado ao concurso de todos costuma ser C18, e costuma resolver assim, um caminhão de problemas em termos de extração na tóxico.
Mas a gente tem outros, tem analíticos que não vão ser extraídos com ele, que são carregados, são muito polares, e aí você tem que ter uma segunda opção de escolha. Então, pega ele, pega um muito polar, por exemplo, que tem aí no artigo, que você tem lá embaixo, na hora que começa a colocar aqueles analitos. Sim. E aí constrói isso de acordo com aquela parte final do trabalho, que coloca cocaína, por exemplo. Tem lá SPE, que é um dos métodos que pode ser utilizado. Então, começa no post para esse item, você pode colocar SPE, uma das amostras que pode ser extraída. Cocaína, a partir dessa matriz, com essa técnica, usando esse sorvente, passível de ser analisado, entendeu? Eu acho que aí fica uma coisa mais... Você linka ao trabalho anterior, que foi já publicado, eu até vi aqui hoje, e meio que mostra que uma coisa está muito vinculada à outra. Extração é a parte mais importante, de longe, da toxicologia forense. Se a extração ficar ruim, não tem equipamento bom que vai dar jeito de conseguir analisar assim a sua amostra. Com certeza a etapa mais crítica da análise toxicológica, seja ela para o ramo que for. Entendi. Eu queria então olhar com o Breno, então, que está aqui, se assim, faz várias publicações ou vai fazer tipo igual a Ítala fez? Divide em dois, ou então escolhe só duas matrizes para poder falar? O que você acha, Breno? Ou então todo mundo, né, que está aqui. O que vocês acham? Por que não coloca num primeiro slide? Existem várias técnicas possíveis de serem utilizadas para fazer extração, que aí mostra, olha, você sabe que tem 1000 possibilidades. Quais seriam as mais utilizadas? Aí põe 2, 3. Acho que pode colocar tudo, acho que até num post só, com mais de um, né, como é que fala? Com mais de uma slide, não sei como é que chama isso. Beleza, eu vou montar o roteiro, aí eu mostro para vocês na próxima reunião, ou nessa reunião dessa semana. Aí a gente vê. Beleza, tranquilo. E aí, se precisar de ajuda, você nos fala, viu, amiga? Qualquer coisa. Tranquilo, beleza. Bem, pessoal, alguém tem mais alguma consideração? Quer acrescentar algo? Eu só quero lembrar, ou então, só para confirmar mesmo, semana que vem a gente não tem, né? É na próxima. Isso mesmo, né? Porque semana que vem é feriado, não é? Eu coloquei as datas lá, mas já esqueci. Eu perdi muita coisa no meu telefone. Enfim. É isso mesmo. Na semana que vem, dia 15, não vai ter. E no próximo, nós teremos a apresentação do Breno. Ok. Gente, feriado de novo, meu Deus. Adoro, não reclama não. É feriado de quê agora? Eu vou parar a gravação. Proclamação da República.